dos casos mais difíceis do casal Warren, demônios do passado retornando, Annabelle de volta, morte do Ed, saiu o trailer de Invocação do Mal 4, o último ritual, e tá mais aterrorizante do que nunca. E eu duvido que vai ter gente saindo de olhos secos desse filme. Então vamos teorizar, analisar cena por cena desse trailer, e esse filme tem tudo pra ser o melhor filme de terror do ano. Aliás, esse é o último filme da franquia. Vocês estão prontos para se despedir desse casal? Fala galera, eu sou Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai analisar o trailer de Invocação do Mal 4, que lançou quinta-feira. A gente vai fazer uma análise, cena por cena, teorizar, falar o que a gente espera desse filme, porque eu estou muito ansioso. E se você gostar desse vídeo aqui e você gosta da franquia, deixa seu like, beleza? E se inscreve no canal aí também, porque a gente está chegando a 100 inscritos. E caso você goste de terror, e mais especificamente do universo de It, eu também fiz análise da série, que é Welcome to Derry, que lançou o trailer semana passada. Tem uma análise aí no canal também, caso você queira assistir. Então, vamos para as cenas. A história vai se passar em 1986, na Pensilvânia. E na primeira cena, a gente vê o Ed e a Lorraine chegando na casa dos Smough, que vai ser a família retratada nesse filme, que inclusive foi um dos casos mais difíceis do casal Warren. E aconteceu muita coisa ruim com essa família, né? Teve até abuso sexual, pra vocês terem ideia. E os Warren, eles acabaram desistindo no meio desse caso, eles não chegaram a finalizar. Eles chegaram até a fazer exorcismo, só que isso adiantou por um tempo e depois parece que voltou tudo de novo. E nessa cena a gente vê polícia, a gente vê essa multidão de gente, a gente vê repórteres. E uma das repórteres fala que Jack e Janet Smough falaram que uma presença maligna entrou na casa. E logo em seguida a gente vê a manifestação dentro da casa deles. E ali tem uma pessoa com eles que parece ser um repórter. Eu não sei se dizer se é um membro da família que tá gravando alguma coisa e acontece isso tudo que acontece, ou se ele é um repórter mesmo e já aconteceu outras vezes e ele está aqui para gravar dessa vez. E na próxima cena aparece a Janet falando que 8 pessoas que moram na casa tiveram a mesma experiência, o que já é um diferencial porque a família na vida real ela é composta por 6 pessoas. E ela fala que 8 pessoas que tiveram essa mesma experiência não podem estar malucas, porque tem muito esse lance de que as pessoas não acreditam nessas coisas espirituais, não acreditam no casal Warren, acham que eles são picaretas, que querem ganhar dinheiro, que querem ganhar fama, e né, são pessoas céticas, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não, é normal isso acontecer. Só que esse caso ele repercutiu tanto a ponto de trazer polícia, reportagem, então aqui é muito difícil as pessoas não acreditarem, ainda mais quando tem 8 pessoas falando a mesma coisa. E na próxima cena, a gente vê uma das filhas dos Smough olhando ao redor da casa, e a gente vê o demônio, que vai ser o demônio principal desse filme, ali parado, que inclusive a gente também vê o machado também, que ele vai usar nesse filme. Mas a gente vai falar desse demônio já já. Na próxima cena, a gente vê o Ed entrevistando o Jack e a Janet Smough perguntando quando isso começou, e a gente vê que a Lorraine, ela parece estar sentindo alguma coisa ali naquela casa, e a gente escuta ali de fundo alguém dizendo pra ela que tem alguma coisa no sótão. Pode ser o áudio dessa cena mesmo, ou eles pegaram esse áudio de outra cena e encaixaram aqui. Eles gostam muito de fazer isso em trailer. E depois a gente vê a Lorraine em um dos quartos e ela fala pro Ed que tem uma coisa maligna ali e ela já sentiu essa coisa maligna antes. E aparece essas mãozinhas debaixo do lençol, que eu acredito que seja do demônio que a gente falou agora há pouco. Gente, olha quem tá aqui. Aqui, ó. Fala assim, oi pessoal, fala. Oi. Voltando, na próxima cena, a Lorraine fala que o que tá no sótão é um demônio. E logo em seguida aparece uma cena deles jovens, que inclusive já foi confirmado pra gente que a gente vai ter muita cena deles jovens nesse filme. E ela fala que esse é o primeiro demônio que eles encontraram. E em sequência aparece a cena desse demônio e ela fala que por eles serem jovens, eles ficaram com medo e foram embora. E eu acredito que toda essa cena aí, né, inclusive essa do carro que eles estão fugindo, seja flashback. E logo em seguida aparece a Lorraine em um dos quartos da filha dos Smough e aparece esse carrossel tocando essa música aí medonha. Essa cena é a mesma cena lá do primeiro teaser, o final, quando o demônio fala que estavam esperando por eles ansiosamente, que tem até lá uma garota possuída, então, é o mesmo quarto. Logo em seguida aparece essa maçaneta girando, fazendo que o crucifixo fique de cabeça para baixo. E a gente sabe que essa cruz virada de cabeça para baixo simboliza que a presença do mal está ali. Logo em seguida a gente vê alguém ali no sótão, que eu acredito que seja a Judy, e tá escrito saudades de mim. E enquanto a Lorraine tá narrando, ela fala que o demônio não desistiu da família dela. E em seguida aparece o Ed, a Lorraine e a Judy jantando e a gente vê aquela mãozinha novamente ali no ombro da Judy, deixando claro que o demônio vai focar nela, o que também não é surpresa, porque já foi confirmado pra gente que a Judy vai ter um papel muito importante nesse filme. E logo em seguida a gente vê a Judy nessa casa de espelhos, que eu acredito que seja um sonho. E o reflexo dela, que tá distorcido, acaba enforcando ela. Parece que ela tá com esse vestido de noiva porque ela vai casar com outro personagem que tá aí no filme, o tal de Tony. Mas eu confesso pra vocês que quando eu olhei essa cena a primeira vez, eu só lembrei da noiva, lá da Annabelle 3. Na próxima cena a gente vê a Lorraine e ela tá daquele jeito que ela fica quando ela vai investigar, e ela meio que vai pro outro lado, sabe? Pra saber o que aconteceu. E em seguida aparece a Judy desesperada se rastejando, que eu acredito que seja a continuação daquela cena do porão, porque parece ser a mesma roupa, o mesmo cabelo também. Na próxima cena aparece essa boneca de novo, que apareceu lá no primeiro teaser, né? Que ela tá sem olhos, tá virando a cabeça sozinha, que coisa medonha, inclusive, viu? Na próxima cena aparece essa pessoa que ela tá com a mão ensanguentada e parece que tá tirando ali da boca um caco de vidro. Então talvez seja a Judy, talvez seja a continuação daquela cena lá da Casa dos Espelhos. E logo em seguida aparece essa cena da Lorraine machucada abraçando a Judy, que também está machucada.
enforcada, só que essa cena tá transmitindo alívio, como se tudo tivesse terminado. Eu acredito que seja o final. Na próxima cena a gente vê esse demônio novamente. E só pra ressaltar uma coisa pra vocês, que o James Wan, que fez o Invocação do Mal 1 e 2, ele não vai voltar pra esse filme aqui, tá? Quem vai fazer esse filme aqui é o Michael Chaves, que é o mesmo diretor do Invocação do Mal 3. O que já me deixa com receio pra esse filme aqui, porque Invocação do Mal 3 nem foi tão bom assim. E é notório que ele quer fazer um demônio tão memorável quanto a Vala. A gente vê a pele cinzenta, a gente vê que ele tem uma forma física. Então assim, se funcionar, tá ótimo. Na próxima cena a gente vê uma cruz queimando, deixando bem claro que cruz não vai adiantar nada com esse demônio. E logo em seguida aparece o Ed fazendo exorcismo. O que a gente sabe é que o Ed ele não tem permissão para fazer exorcismo. Eles mandam o caso para o Vaticano e o Vaticano manda um padre para fazer. Ele não tem essa permissão. E logo em seguida aparece a Annabelle, que já tinha aparecido no primeiro teaser e já tinha sido confirmado que ela estaria nesse filme. E o que a gente sabe da Annabelle é que ela é um imã de espíritos malignos. Então talvez a gente veja mais espíritos nesse filme. Logo em seguida aparece a família Smurf fora da casa, olhando para cima. E aqui só tem 6 pessoas. E eu acredito que as outras pessoas ainda estão dentro da casa, ou podem ter morrido. E ali com eles a gente vê um cachorro. Eu só espero que não aconteça nada com o cachorro. Na próxima cena a gente vê esse padre, que eu creio que esteja morrendo, e ele tá segurando essa cruz pegando fogo, que reforça mais ainda que cruzes não vão adiantar com esse demônio. Na próxima cena a gente vê esse rapaz aí gritando em um armário com um espelho ali na frente e o Ed do lado tentando ajudar. Eu acredito que esse rapaz seja o Tony, né, o suposto marido da Judy. Na próxima cena a gente vê essa cena da foto da Judy caindo nessa poça de sangue, né, da pia, que a gente também já tinha visto lá no primeiro teaser. E na próxima cena é a continuação dessa mesma cena que eu falei agorinha. Eu acredito que o demônio está ali dentro do armário, que inclusive esse armário aqui provavelmente vai pro museu dos Warren, tá? Logo em seguida aparece o Jack Smell levitando e girando no ar, e a gente até vê a Janet deitada ali na cama. E é o mesmo quarto que a Lorraine tava lá no começo, que aparece as mãozinhas debaixo do lençol. E logo em seguida aparece alguém sendo enforcado no sótão, mas ela é logo salva pelo Ed e por mais uma pessoa também. E em seguida a gente vê o Ed passando mal, e a galera tá falando que o Ed vai morrer nesse filme, até porque na vida real o primeiro a morrer dos dois foi o Ed, por conta de um AVC. E o destino dele já tava sendo meio que encaminhado pra isso, né? Lá no Invocação do Mal 2 a gente viu que a Lorraine teve aquela visão dele morrendo e quase se concretizou. Vimos em Invocação do Mal 3 que ele tava tendo problema de saúde, sem contar essa cena do velório lá do primeiro teaser. Só que nessa cena do velório a gente vê a Lorraine ali do lado do caixão, mas o Ed também tá nessa cena. Eu até pensei que fosse a Judy, mas eu acho que eles não deixariam tão claro assim no trailer. E eu pensei numa personagem que a última vez que ela apareceu foi em Invocação do Mal 1, que é a mãe da Lorraine, que lá em Invocação do Mal 1, ela que cuidava da Judy quando ela era criança. Então talvez essa cena de velório seja a mãe da Lorraine, e essa cena talvez seja no início. Na cena seguinte é esse trovão batendo no chão e aparece essa bruxa, que é a mesma bruxa lá do primeiro teaser. E a galera tá falando que é a Bathsheba, lá do Invocação do Mal 1. Talvez sim, talvez não. A gente não sabe muita coisa sobre essa bruxa até então. A cena seguinte é a continuação daquela cena que eu falei que tinha alguém sendo enforcado e o Ed e mais alguém ia salvar. Eles caem aí nesse buraco que vão cair lá onde tava tendo exorcismo, com aquele armário. E em seguida aparece esse carro batendo na grade, que eu acredito que seja a continuação da cena do trovão também. Provavelmente eles desviaram e aconteceu isso. Na próxima cena a gente vê o Ed tacando a Bíblia que ele tava usando para fazer exorcismo. Essa Bíblia tá pegando fogo, o que leva a crer que também não adiantou. E eu fico me perguntando como é que eles vão derrotar esse demônio, porque tá dando tudo errado até então. E a outra maneira que eu lembro de derrotar um demônio é você saber o nome dele, que você saber o nome do demônio te dá domínio sobre ele e você consegue mandar ele de volta para onde ele veio. Na próxima cena a gente vê a Lorraine gritando desesperadamente. Eu acredito que nessa cena aqui ela esteja vendo o demônio tentando possuir a Judy, já que a gente já viu uma cena que as duas vão estar juntas nesse porão. E temos toda essa cena do porão, a Lorraine gritando que elas precisam de ajuda ali embaixo, o Ed correndo desesperado, e dá pra ver ali de fundo que o porão tá cheio de sangue, como se estivesse enchendo, da mesma forma da cena lá da pia do primeiro teaser. Isso explica porque a Lorraine tá cheia de sangue nessa cena. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse trailer, as suas teorias de quem vai morrer, o que vocês estão esperando desse filme, se vocês estão ansiosos, comentem aí embaixo que eu quero saber, beleza? Valeu, falou e até a próxima.